Vamos lá, mano, para a notícia do Flamengo aí hoje, tá? Temos aí assuntos, por exemplo, como o do Jorginho, né? Mauro César vai falar aí a respeito do Jorginho. Temos o Wesley, foi para a seleção brasileira, deu a sua primeira entrevista. E também tem um assunto aí, Neymar, tá? Dizem que o Boto e o Felipe Luiz vetou o Neymar. Deixe seu like, se inscreva, comenta a respeito aí do assunto, o que vocês acham a respeito do Neymar no Malvadão. E se o Wesley vai ter oportunidade na seleção, né? Um dos melhores laterais da atualidade. Vamos acompanhar aqui então na íntegra. Créditos aí, Jovem Pan e os demais canais na descrição. O Arsenal, e ele tem bônus por conclusão de contrato. Se ele termina o contrato, ele recebe uma grana porque fechou o contrato. Para ele jogar no Flamengo, o Mundial, ele tem que sair de lá no final de maio, né? Quando termina, assim que terminar a temporada. A última rodada da Premier League deve ser, a Champions é 31 de maio, deve ser dia 20 e pouco de maio, a última rodada da Premier League, eu não sei de cabeça aqui. Mas enfim, termina a Premier League, termina a participação, o Arsenal, a não ser que o Arsenal vá à final da Champions, né? Que ainda pode, ele está disputando, que é dia 31. Digamos que vá à final, dia 31 de maio joga a final. Ele vai ter que encerrar o contrato, que é dia 1º de junho, um mês antes, vai abrir mão da grana. Aí o Arsenal teria que concordar em liberá-lo. Semana para né? o Mundial, né? O Mundial é dia 13, dia 14 começa. Dia 14, o Flamengo joga dia 16. Então, tem essa questão também, pô. O Arsenal vai liberá-lo? Ele vai abrir mão? É difícil, hein? Difícil. O Arsenal tá brigando pela Champions ali ainda. É difícil, mas vamos torcer. Da grana por conta de... E é uma grana boa. Por conta de algumas semanas. Então, acho que para o Mundial não é fácil. E antes, agora o Arsenal tem um novo diretor que está chegando. É um italiano, Andrea Berti, que era do Atlético de Madrid. E o empresário do jogador, ele vai conversar com esse novo executivo de futebol do Arsenal para entender o que ele pensa. Se o Arsenal quer contar com o Jorginho ou não, que dependerá dele e do técnico Arteta. Então não se sabe nem se o Arsenal vai querer ficar. Essa conversa, que deve acontecer hoje, se não estiver acontecendo agora, que a priori sem a presença do empresário do jogador, mas com o jogador online, é o que o Boto queria fazer. Uma entrevista online, uma conversa online com ele e possivelmente com o intermediário que está aí cuidando da negociação no Rio de Janeiro. Um outro empresário que não é empresário do jogador. É um agente que age como intermediário aí e repassa as coisas. Ele vai tentar convencer o Jorginho, vai tentar mostrar e chegar nos números mais próximos entre o que o jogador pede e o que o Flamengo oferece. Se chegar num acordo, aí tem duas possibilidades. Uma, ele falar, eu vou embora, acabou, né? Acho difícil, sem ouvir o Arsenal, mas enfim. E a outra é depender do Arsenal. Se o Arsenal não quiser renovar o contrato, aí talvez até abra o caminho. Mas para o Mundial tem esse obstáculo aí, que teria que ser superado, que é o Arsenal aceitar pagar ele o bônus liberando antes ou não. Então, meio complicado. E é difícil imaginar o que o clube inglês vai fazer agora, porque ele está no meio aí, ele está 12 pontos atrás do Liverpool, mas ainda tem chance de ser campeão inglês. Ele não vai jogar a toalha. Ganhou do Chelsea no fim de semana. O Liverpool já perdeu a final da Copa da Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões. Então, o Arsenal vai ter que remar até o final. E ele está na Champions, vai pegar o Barcelona, né? Real Madrid. Real Madrid. O Barcelona pega o Dortmund, né? Vai pegar o Real Madrid. Só te contar rapidinho aí pra gente voltar pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, Mauro César Pereira falando sobre a situação do Jorginho, que o Flamengo tá negociando. O Boto disse que se der tudo certo, o Jorginho ainda pode jogar o Mundial pelo Flamengo. Mas, Mauro, você acha muito difícil, né? Eu acho difícil por isso, porque ele tem ainda a negociação de renovação ou não de contrato com o Arsenal. E esse detalhe, ele tem um bônus por conclusão. Difícil, mas não é impossível, né? O Mauro César vai falar uma coisa aí também que realmente é importante, mano. Será que vale a pena contratar e já colocar pra jogar? O cara se machucar, sem férias nem nada? Depois ficar naquelas lesões, pequenas lesões, pequenas lesões, pequenas lesões o tempo todo? Ainda tem esse planejamento aí ainda. Já o Mauro vai falar a respeito disso também, mano. O contrato acaba em junho. Para jogar o Mundial, ele tem que sair do Arsenal em 1º de junho, digamos, ou no final de maio, dependendo se vai chegar ou não ao final da Liga dos Campeões. Então, tem obstáculos aí, além da conversa entre eles, né? E o Flamengo dificilmente, creio eu, vai oferecer mais do que paga o Arsenal. É um salário alto, mas não no padrão deles, lá com a Libra custando perto de R$7. Então, tem mais coisas envolvidas além dessa conversa. Essa conversa pode significar, eu imagino, um avanço importante
dependendo do que for conversado. Mas para o Mundial é complicado. A não ser que o Arsenal seja eliminado pelo Real Madrid, né? Caia logo e a partir daí as coisas ficam mais fáceis, né? E o Liverpool abrindo mais vantagem sobre o Arsenal. Tipo, hoje é 12 pontos. Né? 12 pontos, aumenta para 16, daqui a pouco 15. Aí você olha e fala, não vai dar mais, o time já caiu em tudo. Aí o Arsenal começa já a antecipar o planejamento para a próxima temporada. Enquanto estiver na Champions, você imagina se o Arsenal elimina o Real Madrid. Se acontece eliminar o Real Madrid, né? O grupo lá já está curto, né? Espero que não, mas exatamente. Pois é, mas se consegue eliminar o Real Madrid, fica grandão, né? Aí você vai pensar em negociar jogador essa hora? Não vai querer liberar ninguém, vai querer ir com tudo. Já está com várias lesões, como você falou, vários problemas de desfalques, né? Mas, enfim, essa conversa pode significar um avanço. Eu sei que o Boto está animado, mas vamos ver, depois da conversa, o que a gente vai conseguir apurar a respeito da reunião. Mas ele ainda é muito importante para o Arsenal, Mauro? Ele é um reserva que entra bastante nos jogos, né? E aquela coisa, abrir mão do jogador depois de várias lesões, quando você está ainda remando em 2 competições tão importantes, não vão liberar assim, sem mais nem menos. A temporada acaba antes do Mundial. A questão é essa, ele tem um contrato até o final de junho. E aí, como é que faz? O novo dirigente vai liberar? O Arsenal vai aceitar? Pode ser até que aceite, então tudo bem, você já não vai jogar aqui mesmo, vamos renovar, a gente paga você tudo que você tem direito e você segue seu caminho lá no Brasil. Pode acontecer também. Mas depende, eu quero dizer o seguinte, depende de outras conversas. E a conversa do empresário dele, que mora lá na Europa, com o novo diretor esportivo do Arsenal, o André Berti, ainda não aconteceu. Não aconteceu. Na imprensa de lá, eles especulam muito o interesse desse novo dirigente e, consequentemente, do Arsenal, não só do Zubimendi, que é um jogador da Real Sociedad, que vai custar uma grana, e outro que vai custar caro, que é o Bruno Guimarães, que acabou de ser campeão da Copa da Liga pelo Newcastle, que também interessaria ao Arsenal. Fala-se muito sobre esses 2 jogadores. E eles seriam os caras para ocupar os espaços do Jorginho e do Partey, que sairiam com o final de contrato, livre, os dois, né? Livres ao final da temporada. Mas tudo isso ainda é especulação da imprensa de lá. O cara não assumiu ainda. Então, tem essa questão. O Flamengo pode avançar, se aproximar de um acordo, mas eu imagino que esse acordo ficará condicionado às conversas com o Arsenal. Se o Arsenal quiser renovar, fizer uma proposta boa para ele, será que ele vai querer deixar o inglês agora? E tem um detalhe, ele está cursando, ele faz o curso da UEFA para técnico, né? E ele vai tirar a última licença que você pode tirar sendo jogador. Tem um último nível, que eu acho que é o nível Pro, que você tem que ter parado de jogar. Você não pode ser jogador e cursar. Mas ele vai terminar esse último nível. Ele faz o curso no CT do Arsenal. Tudo certinho. E deve terminar essa fase agora, no final da temporada. Tem isso também. Então, assim, o Jorginho quer ser técnico. E ele vai terminar justamente no fim da temporada esse módulo do curso da UEFA para treinador. Aí depois ele tem que parar de jogar. Jogando no Brasil não pode estudar mais. Parar. Ele vai parar de jogar daqui a tanto tempo. Aí tem um período ainda, de um tempo, para ele depois cursar, para ter essa licença mais alta da UEFA, que ele também pretende tirar, evidentemente. Então tem uma série de questões envolvidas além dessa reunião. Mas a reunião pode ser importante o quê? Avançar para um acordo. Resolvido aqui, o Arsenal não quer ficar com o jogador, ou faz uma proposta que não interessa mais a ele, bem, aí você já tem um acordo costurado com o Flamengo, aí é desatar os nós no Arsenal para tentar ir para o Flamengo. Tudo isso para o Mundial é difícil, não é impossível, mas é difícil de contornar. São vários obstáculos. Ainda há tempo, estamos em março, Mundial em junho, né? Mas vai ter que driblar vários obstáculos para isso, né? E tem outra coisa que eu acho importante. O Jorginho, ele vai terminar a temporada dele, vai emendar na temporada brasileira. Não sei se isso é o ideal também, né? Emendar já direto no Mundial, ou é melhor, de repente, contratar o jogador pensando no segundo semestre? Eu acho que nenhum clube deveria fazer nenhum tipo de contratação de impacto pensando em Mundial de Clubes. Pensa na temporada, na nossa vida real. Nossa vida real é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E Sul-Americana para quem nela está. Ponto. Mundial de Clubes você faz o que é possível. E o jogador do fim de temporada vai emendar. Será que vale a pena? Não sei. Tudo isso eles vão ter que pensar caso consigam um acordo. Talvez o melhor seja, deixa ele resolver a vida dele e conta com ele a partir de julho. Entendeu? Depois do Mundial, aí ele vai voltar, vai ter um período de descanso, depois vai ter uma pré-temporada dele, se adaptar ao futebol brasileiro, ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Né? Ele está há muito tempo lá fora. Ele é italiano no passaporte, inclusive, lá. Ele joga na seleção da Itália, jogava, né?
A seleção da Itália. Agora, estamos falando de um jogador que figurou entre os melhores do mundo durante um determinado momento, né? Em algum momento ele ser o melhor volante do mundo. Pois é, figurou entre os 4, 3, 5. Ele estava naquele momento do Chelsea dele mesmo, na seleção, titular absoluto da seleção. Pois é. Então... Aí ele dá uma decaída depois que ele perde aquele pênalti nas eliminatórias, né? E aí a Itália não vai para a Copa do Mundo. Então, é isso. Ainda é uma negociação complexa. O Flamengo está tentando. Mas essa reunião pode ter um avanço, uma conclusão, acho que é impossível, porque depende do clube inglês, ainda tem contrato por lá, né? Percutir informação do jornalista André Rizek. Então, manos, é isso aí. Alguns pitacos aí, palpites do Mauro César também, né? Nada concretizado ainda. Obviamente, ele ainda é jogador do Arsenal. E agora o Nicola falando do Neymar, mano. Neymar, sim, né? Poderia estar jogando no Flamengo hoje, mas, ao que tudo indica, ele foi vetado, tá? Ele contou em seu programa no Sport TV que o Flamengo teve a oportunidade de contratar Neymar antes de o atacante fechar com o Santos, mas, por opção do Flamengo, mais especificamente de José Boto e Felipe Luiz, o rubro-negro nem apresentou proposta para o craque brasileiro. A frase do Rizek foi a seguinte, abre aspas, a informação que eu tenho é que Felipe Luiz e Boto não se interessaram quando houve a possibilidade de o Neymar voltar ao Brasil. Eles passaram dias pesquisando, conversando, ligaram para o Jorge Jesus, pesaram os prós e contras e agiram ou optaram por não avançar, fecha aspas. A informação confere. Fui checar essa história e posso garantir que quando decidiu rescindir o contrato com o Al Hilal, o Neymar deixou que os rubro-negros soubessem da possibilidade dele fechar com o Flamengo ou com o Santos. Mas o Flamengo optou por descartar tal negociação por decisão do técnico e do homem forte do departamento de futebol. O Boto chegou a ser perguntado em live com o Vene Casagrande na noite dessa segunda-feira a respeito do tema. Disse que gosta muito do Neymar, que entende que ele é um dos melhores do mundo, mas que preferiria não comentar tal assunto. Reforço, a informação do Rizek é a mesma que eu tenho. O Flamengo desistiu, não quis avançar em relação à contratação do Neymar, depois de ouvir bastante a respeito do extracampo, coisas que a gente tem assistido, como por exemplo na semana retrasada, quando nas vésperas do jogo contra o Corinthians, em vez de tentar se recuperar de uma lesão física, o Neymar foi ao Rio de Janeiro curtir o carnaval. Só para completar, também nessa entrevista ao Vene, José Boto confirmou que existiram conversas dele com Alexandre Matos por Matheus Pereira, mas as conversas não andaram e nem vão andar. Fala um pouquinho dele. Esse Matheus Pereira é bonzinho, hein, mano? Só que ele tá doido querendo se livrar do Cruzeiro pra ir pra Europa. Agora ele vai ir pro Flamengo pra querer ir pra Europa também? Então, tem que ficar esperto nesse assunto Matheus Pereira aí também. Uma pena, né, mano? O Neymar não ter ido pro Flamengo. Eu gostaria de ver o Neymar no Flamengo, tá, mano? Neymar jogador. Não o Neymar que não quer saber de nada com nada mais. O Neymar jogador. Eu gostaria de ver no Flamengo sim, tá? E temos aqui o trem de Alexander Wesley, né? Dando a sua primeira entrevista agora na seleção brasileira. O Brasil joga amanhã contra a Colômbia, galera. Vamos acompanhar. Esses primeiros momentos na seleção, primeiro treino, chegando à seleção brasileira nesse momento decisivo de eliminatórias, e o fato de ter alguns companheiros de equipe facilitou essa chegada na seleção? Boa tarde. Primeiramente, só queria agradecer ao Dorival pela oportunidade. Como eu falei, estou vivendo um sonho aqui, de estar vestindo essa camisa, que eu sempre almejei sempre. Muito feliz, ainda não treinei ainda, só tivemos a parte de regenerativo. Hoje vai ser meu primeiro treino com meus companheiros. E sobre ter o Gerson, o Alex e o Ortiz aqui é muito bom, porque passa uma sensação de eu estar em casa. Então, acho que isso é muito importante, ter companheiro de equipe aqui, e as expectativas são as melhores. Wesley, aqui. Espero que Dorival dê Parabéns, chance, né? Espero. Wesley, há um ano atrás, você era um jogador muito contestado. Cansei de ver torcida pedindo para que você fosse vendido. No meio do ano chegou uma proposta para você no Flamengo. E você teve ali à beira de ser vendido e muitos torcedores reclamaram por você não ter sido vendido por aquele valor. E quando acaba a janela de transferência, ali começa o seu crescimento. E o Tite, que era o técnico na atual situação, ele falou assim:
A melhor contratação do Flamengo nessa janela foi a permanência do Wesley. Dali para cá, você veio crescendo, 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 e hoje é uma unanimidade no meio da torcida do Flamengo, e muitos até falam assim, olha, 20 milhões de euros que iam pagar nele no ano passado, ficou barato. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você acha que falta um pouco de paciência com esses jogadores mais jovens? Falta um pouco de mais cuidado com essa molecada que sobe? Uma vez que a gente observando você jogando... Ó, estourou lá, hein? Deixa eu baixar aqui que estourou lá, mano. Ó. Algumas coisas, né? Sua postura, péssimo. Você continuou sendo jogador ofensivo, você continuou no pra dentro, você continuou jogando do mesmo jeito. Claro que algumas coisas, questão de posicionamento, de acertar mais passes, mudaram ali. O Gerson também dobrando bem com você pelo lado direito. Mas a pergunta é essa, na sua opinião, falta um pouco de paciência com esse jogador que sobe da base profissional, de ter mais um pouco de cuidado, de ter mais um pouco de um olhar mais apurado, de aprimorar os talentos deles? Acho que sim, acho que falta paciência, mas vou falar sobre mim. Acho que também vai muito do jogador. Entendeu? Tô aqui no microfone, eu quero falar zoeiro, se eu não me engano, tá ruim, hein? Entendeu o momento que ele tá? Porque eu vinha do momento de 2023, que eu comecei a ser titular, tava bem, oscilando bastante, só que eu via que eu podia melhorar. Então, 2023, eu cheguei, botei meu pé lá, fui oscilando, 2024. Todos vocês sabem que foi um ano muito de aprendizado para mim. Então, a impaciência da torcida me fez criar um negócio na minha cabeça que eu pensei, o que eu tenho que fazer? Então, acho que todos os jogadores que estão passando por isso têm que tomar uma atitude, falando da minha pessoa, que eu tomei essa atitude e vi que teve resultado. E como eu falei, se a torcida estava me cobrando é porque sabia o que eu podia fazer e onde eu podia chegar. Olá, Wesley. Yuri Ascar, da TV Record. Parabéns pela convocação. A gente vê uma certa dificuldade dos jogadores pela falta de entrosamento em render na seleção brasileira o que eles rendem no clube. Você chegando agora à seleção, se tiver a oportunidade de entrar em campo, como tentar, né, superar essa dificuldade da falta de entrosamento para render bem em campo? Acho que essa pergunta é pro cara errado. Tô chegando agora, se eu tiver a oportunidade, que é o sonho de todo jogador, vou tentar me entrosar o mais rápido, como eu tô tentando no almoço, tô conversando com todo mundo. Acho que sim, o entrosamento é primordial. Como você fala, como o Bruno fala, jogador do Liverpool, jogador do Real Madrid, jogador do Arsenal. Então, ele joga mais contra do que junto. Então, o pouco tempo de trabalho atrapalha bastante. Só que eles já estão... Aí vai da pergunta dele, a paciência que tem que ter, o entrosamento vai com o tempo, e se esse time estiver entrosado, chega longe. Aqui, tudo bem, Wesley? Tudo bem. Bom te ver aqui. Queria que você pudesse falar, né? Você chega num momento muito importante aqui na seleção, sua estreia, mas contra jogos importantíssimos, Colômbia e depois a Argentina, lá na Argentina, né? É um momento realmente bem importante para a seleção brasileira e você está fazendo a sua estreia. Primeiro, eu queria que você falasse como é que tem sido esse ambiente para você. Você até falou que tem tentado se entrosar bastante conversando com eles. Como é que tem sido para você e como está a tua cabeça também, chegando nesse momento importante? E queria também que você pudesse falar, porque até usando um pouquinho da pergunta, sobre jogadores que já estão no teu convívio, especificamente falando do Gerson, né? Você até falou sobre a importância do Gerson, o quanto ele te colocou num caminho, né? Te trouxe para o caminho certo. Como é que tem sido também aqui com ele? Como é que foi quando vocês souberam que seriam convocados juntos, estariam aqui juntos? O que ele já te passou de conselho? Como é que tem sido também com o Gerson aqui? A primeira pergunta sobre os jogos, né? São dois jogos que todo mundo sonha em jogar, Colômbia e Argentina, 2 jogos grandes, mas como o Bruno falou aqui antes, todo mundo que veste essa camisa já está acostumado com esses jogos, grande, pressão, essas coisas, então todo mundo sabe lidar com isso. A gente vai seguir o plano do seu Dorival e fazer o que ele pediu pra gente, e como eu falei, com esse time entrosado, os talentos que tem, Vinícius Júnior, Rodrigo, que hoje
eu vendo, falando do almoço agora, que eu tento entrosar com eles, eu fico olhando para eles e falo, caramba, só vi esse cara pela TV, e agora eu tô aqui sentado ao lado deles, eles ficam falando comigo, então, muito feliz com isso. Sobre o Gerson, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser convocado, acho que todo mundo viu o vídeo, né? Então, foi uma gritaria e eu não ouvi o nome dele. Tipo, foi o Wesley, todo mundo gritou lá em casa, todo mundo me abraçou, começou a chorar, e eu não vi o nome dele. Aí eu já comecei a pesquisar, eu falei, que isso, o Gerson não vai? Comecei a pesquisar. Aí depois passou por sentir o alívio que ele ia vir, porque peço bastante conselho para ele, e às vezes eu nem peço, ele já chega me falando, ó, lá é assim, lá é assado. Eu falo, caramba, paizão, seleção. Aí ele... Então aí, manos, foi uma entrevista muito longa, eu separei só uns cortezinhos aí mesmo pro Wesley falar aí, né, pra vocês verem. Vamos ver se amanhã o Dorival vai dar oportunidades para o Wesley aí, tá? Vamos acompanhar aí amanhã, ver se o Brasil ganha, se o Wesley joga, né? Vamos manter vocês ainda informados sobre Neymar, sobre Jorginho. Deixe nos comentários se você é a favor dessas contratações ou não. Beleza, galera? Não se esqueça, deixa o like, ativa o sino, segue o canal para estar ajudando aí. Notícias do Flamengo diário é aqui. Valeu, galera. Fui, manos.